A Defensoria Pública atua em prol das pessoas vulneráveis. Dentre esse nicho, encontramos, infelizmente, as mulheres. É por isso que a Defensoria Pública da Paraíba tem um núcleo especializado para atendimento das mulheres, focando principalmente em mulheres vítimas de violência doméstica. No núcleo de execução penal, a Defensoria Pública atua em prol tanto de familiares de pessoas encarceradas, na maioria mulheres, quanto em prol das mulheres que se encontram cumprindo pena. É muito interessante perceber que no Brasil a maioria das mulheres se encontram encarceradas em razão de tráfico de drogas, porque trouxeram, a maioria dos casos consistem naquele da mula, ou seja, da mulher que ao visitar o companheiro, o marido que se encontrava encarcerado, foi levar drogas para consumo deste. Falar de mulher encarcerada é muito mais complexo do que falar de pessoa encarcerada por si só. Isso porque a maioria das mulheres que se encontram presas têm filhos. Então, essa ruptura da ligação familiar entre o filho e a genitora é extremamente impactante, tanto para a criança quanto para a mulher que se encontra encarcerada. E aí eu chamo a atenção para a reflexão de todas as pessoas que estão assistindo uma triste realidade do sistema prisional em todo o Brasil. Enquanto quando a gente trabalha unidades prisionais masculinas, vemos um quantitativo muito elevado de visitantes, de familiares que querem realizar a visita, seja a visita que a gente chama de social, ou seja, só para conversar, levar um alimento, ou a visita íntima de pessoas presas, quando a gente passa a analisar a realidade das penitenciárias femininas, isso muda drasticamente. São pouquíssimas as mulheres que recebem visita. Na maioria das vezes, essa visita se dá pelos filhos, que são acompanhados pela genitora da pessoa, da mulher que se encontra encarcerada, e poucas, raríssimas são as situações de uma visita de um companheiro ou um esposo. Nós sabemos, e aliás isso foi tema do Enem em 2023, do trabalho não remunerado da mulher. E quando a gente fala de mulher egressa do sistema prisional, isso chama ainda mais atenção. Não porque aquela mulher vai trabalhar somente dentro do lar, mas porque ela, que na maioria das vezes vai cuidar de toda a dinâmica familiar. Então é ela que vai levar a criança na escola, o filho na escola, vai levar no médico, ela que vai fazer as compras para alimentação da casa, para a limpeza. E quando se trata de pessoa egressa, isso fica mais complicado. Por quê? A gente tem, às vezes, horários limitadores, ou a gente tem muitas situações de prisão domiciliar em que a pessoa não pode sair de casa, mas é ela a responsável no seio familiar por levar a pessoa doente ao médico. Aqui na sede da Defensoria Pública em João Pessoa, temos um núcleo de execução penal, que atende tanto aos egressos do sistema prisional, quanto familiares de pessoas encarceradas. E é nesse atendimento que a gente acaba tendo diálogo, não apenas para garantir os direitos daquelas pessoas que se encontram em cumprimento de pena, mas também para garantir os direitos e a dignidade dos familiares, daqueles que vão visitar ou que vão de alguma forma manter um contato com as pessoas encarceradas. Então a Defensoria Pública atua para garantir o direito de visita dessas pessoas, o direito de contato por meios virtuais. Inclusive temos atualmente um projeto que está tramitando chamado Visita Virtual, que objetiva justamente fortalecer o laço familiar entre as pessoas soltas, os familiares em liberdade e as pessoas encarceradas. Mas a gente também trabalha para tutelar os direitos dessas pessoas. Então, uma das lutas da Defensoria Pública é acabar com as revistas vexatórias. E há cerca de 2 anos atrás,
para ter um contato mais estreito com os familiares, realizamos aqui na Defensoria Pública uma audiência pública aberta ao público para que todas as pessoas pudessem relatar para nós os problemas e para que possamos encontrar uma solução. A revista vexatória é uma prática ilegal, rechaçada inclusive pelo STF e pelo STJ, mas infelizmente continua acontecendo em todos os presídios de todos os estados brasileiros. E a grande pergunta é o porquê. Nós sabemos que entra material ilícito dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, a princípio, uma das possibilidades disso acontecer é através do corpo das pessoas visitantes. Acontece que estudos realizados em diversos estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e muitos outros, mostraram que a taxa de eficiência para encontro de materiais ilícitos por meio de revista vexatória é menos de 1%. Ou seja, a gente tem um processo que é pouquíssimo efetivo para limitar a entrada de material ilícito dentro do presídio, mas que, por outro lado, viola a dignidade de muitas pessoas que diariamente visitam os estabelecimentos prisionais. Infelizmente, a revista vexatória é ainda vista popularmente como uma prática exitosa para encontrar drogas e outros materiais ilícitos que possam adentrar no cárcere. A gente sabe, porém, através da ciência, através de estudos concretos, que isso não é real. Infelizmente, o Estado brasileiro investe muito pouco ainda nos estabelecimentos prisionais, de modo que a gente tem muitas cadeias e muitos presídios que não contam com aparelhos tecnológicos suficientes para suprir essa prática popular. Aparelhos estes que seriam scanners corporais, raio-x, que podem garantir a dignidade da mulher e anular uma vez por outra essas práticas afrontosas à dignidade humana. A Defensoria Pública luta para garantir os direitos de todas as pessoas vulneráveis, e dentre elas se encontram as mulheres e, mais ainda, as familiares de pessoas encarceradas. A Defensoria Pública, através de inspeções, através de audiências com essas pessoas, de escutas, até de questionários realizados de maneira anônima, busca levantar estatísticas e encontrar meios para defender a dignidade dessas pessoas. Nossa preferência é sempre fazer isso de forma extrajudicial, nos unindo com as autoridades responsáveis por afrontar os direitos dessas pessoas, mas quando isso não é eficiente, nós procuramos judicializar as questões e, inclusive, trabalhar projetos de lei e trabalhar nas cortes de justiça formas de aniquilar práticas afrontosas à dignidade das mulheres.